E os ministros estão cagando de medo, já buscaram até os banqueiros para saber como a lei Magnitsky irá afetar as suas vidas. E hoje o Trump, após anunciar na Casa Branca, em uma coletiva, que irá combater cartéis por toda a América Latina, ele cita Brasília. Como assim, Victor? Eu também não entendi. A gente vai entender juntos hoje, no dia de hoje. Seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de deixar o seu like, claro, inscreva-se se você não for inscrito. Vamos aqui para a matéria. Ministros do STF ouvem de banqueiros impacto da lei Magnitsky. Encontro ocorre diante de incerteza sobre o alcance das medidas dos Estados Unidos e seus reflexos no sistema financeiro nacional. Em meio à pressão de sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal buscam esclarecimentos com banqueiros sobre os possíveis desdobramentos da lei Magnitsky. A informação é do jornal O Globo. O encontro, que reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, ocorreu diante das incertezas sobre o alcance dessas medidas e seus reflexos no sistema financeiro nacional. Entre os participantes estavam André Esteves, do BTG, José Vita, do Itaú, Alessandro Tamal, do Santander e, além do presidente da Federação Brasileira de Bancos, e Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara e atual dirigente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, também acompanhou as discussões. Conforme relatos, elas foram longas em razão das complexidades do cenário. Os ministros buscam entender as limitações técnicas impostas pelas sanções e até onde Trump poderia avançar. Os banqueiros detalharam que o sistema bancário utiliza filtros automáticos para identificar possíveis alvos da lei Magnitsky, inclusive em operação simples como o Pix. Assim, garantindo que não há espaço para burlar restrições legais, pois o processo de verificação são automáticos e rigorosos. Rapaz, eles estão vendo todas as maneiras, todas as formas que eles podem burlar a lei Magnitsky, mas dificilmente e de forma impossível eles não vão conseguir burlar esta lei. Então, uma das coisas que eles já estão fazendo, nós temos aí, né, o andamento deste processo a partir agora de quarta-feira, com as últimas declarações, as declarações finais sobre a trama do suposto golpe. Começará agora aqui na quarta-feira. Então, eles estão estudando em colocar Fux à frente, tá? Para que ele possa pedir vistas, assim eles adiarem por mais 90 dias, tá? O julgamento do Bolsonaro e de todos os outros núcleos, para que assim eles possam postergar, tá, a chegada da lei Magnitsky. Enquanto isso, eles vão estudando como eles vão fazer. E outra, eles também fazem essa estratégia, talvez seja para que Alexandre de Moraes não saia, tá, como um grande perdedor, e sim tem aí um embate entre ele e o Fux, para que possa na frente Fux sair de repente como um grande herói, e aí nós tenhamos, inclusive poderemos ter, tá, a anulação de todo esse processo. Então, no decorrer do processo agora, se ele pedir vistas, teremos mais 90 dias, o que significa que o julgamento cairá em ano eleitoral, ou seja, em 2026. E nós sabemos que em meados de julho para agosto, eu acredito que até dia 15 de agosto, é onde os partidos podem apresentar o nome dos seus candidatos para cadastro junto ao TSE. E as coligações, né, obviamente. Então, nós temos aí um bom tempo para que eles possam trabalhar de forma estratégica para que o STF não pareça sair perdendo desta forma, principalmente Alexandre de Moraes. O que tudo indica, tá? Eu não tenho, obviamente, sinais que isso vai acontecer. Isso são especulações, tá? Que se Luiz Fux conseguir pedir vista, se ele pedir vista do processo e prolongar por mais 90 dias,
né? E durante todo esse processo, nós teremos também, tá? Eu vou trazer para vocês novas denúncias que estão chegando e que vão abalar Brasília, vão causar um tremendo de um estrondo. Parece que já tem gente nova no pedaço nessas denúncias. Parece que tem mais documentos que vão colocar todo o processo por água abaixo, segundo o Tagliaferro. Eu vou trazer para vocês, tá, as falas de Tagliaferro também falando sobre isso. Então, nós temos um cenário que ele é composto por diversas frentes, né? Temos aí essas questões da Lei Magnitsky, tá? Donald Trump aplicando de forma estratégica, juntamente, tá, com orientação de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, aplicando de forma estratégica a Lei Magnitsky. Não sabemos ainda quem será o próximo, mas sabemos que eles estão cagando de medo. Justamente essa reunião junto com banqueiros foi para que eles pudessem analisar, tá, todo este cenário e ver como eles poderiam estar trabalhando com as suas movimentações financeiras, uma vez sancionados. Principalmente Alexandre de Moraes é o maior interessado, que já está sancionado e não tem para onde correr. Os banqueiros deixaram bem claro, né? O sistema é unificado. Então, qualquer movimentação que é feita através deste CPF aqui, que está sancionado, ele emite um sinal na central e o banco é multado ou sancionado também, tá? Então, o ser que recebe a Lei Magnitsky, ele está contaminado e contamina todos que estão à sua volta. Agora, essa estratégia do Luiz Fux pedir vista pode ser que aconteça. E se acontecer, teremos mais 90 dias. E teremos também, tá, com o andar da carruagem, poderemos ter toda a anulação deste processo, se identificado que os meios, conforme os documentos tenham mostrado, que os meios foram ilegais, foram informais, tá, e que contrariam todo o nosso sistema jurídico brasileiro, fazendo com que os processos tenham vício desde a sua formulação. E se for identificado também a perseguição política e ideológica, como tem mostrado os documentos também, aí, meu amigo, aí já é outra questão. E, inclusive, poderemos ter, tá, pessoas que foram presas sendo aí ressarcidas. Isso vai dar uma merda pro Estado que vocês não fazem noção. Agora, eu vou trazer para vocês o que Tagliaferro falou para Ludmila Lins, a juíza que está exilada nos Estados Unidos, mais uma juíza exilada nos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês agora, mas antes de eu trazer, eu vou trazer para vocês aqui, olha, que os Estados Unidos, ele está cercando todos os escritórios de advocacia dos ministros, tá? E eles já estão mapeando, fazendo esse mapeamento. Eu falei, eles separaram, os Estados Unidos conseguiu separar, tá, diversas comissões. Cada comissão, ela tem uma função. Só que essas comissões, elas são de caráter investigativo, elas estão realmente monitorando todos os passos que estão acontecendo no Brasil, tá? Eu trouxe essa matéria, acredito que foi, salvo engano, na semana passada. E essas comissões, elas são responsáveis por levar todas as informações diretamente para o Congresso norte-americano. E vejam bem aqui, eles já estão levando todos os escritórios de advocacia, justamente eles estão fazendo um cerco, então o desespero bate na porta, tá? Aquele vento frio entrou pela porta e já tem ministro se arrepiando todo. Então vamos lá, vou trazer para vocês essa aqui que diz que os Estados Unidos está fazendo aí já seu monitoramento sobre os escritórios de advocacia. Essa matéria saiu na CNN, verifiquem comigo. Os Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa,
ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Tem ministro que deve estar maluco, né? Gilmar Mendes é um deles, que possui IDP, né? Temos aí uma forte ligação também com a FGV, tá? O instituto dele. Temos empresas que estão alocadas na Europa, em Portugal. Então, Gilmar Mendes deve estar realmente enlouquecendo. Barroso já não pode mais fazer suas palestras em Harvard. Ele ali já pode esquecer que acabou, né? Agora ele vai dar palestra na Venezuela ou Cuba, porque já se for sancionado também, vai entrar aquela Magnitsky europeia, tá? Já trouxe isso também, que provavelmente eles aderem quando os Estados Unidos sanciona alguém neste sentido. A União Europeia tende a seguir por uma relação de proximidade, tá? E também por uma questão de equidade, tá? Entre seus valores. Então é muito comum que isso aconteça. Agora, eles estão realmente num beco sem saída. Nos Estados Unidos, o Donald Trump não está de brincadeira, tá? Não está de brincadeira. Como ele não está de brincadeira, tá? Que nós tivemos, né? Eu vou trazer para vocês depois. O Donald Trump, ele tá partindo para cima do Brasil e eu achei uma coisa muito estranha. Mas antes, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? O que vai vir essa semana. Nós teremos Tagliaferro disponibilizando mais documentos, mais provas, que incluem mais pessoas, tá? Que estão envolvidas naquele gabinete paralelo que tinha, na época da eleição, a finalidade de conter desinformação, mas estava cerceando liberdades e perseguindo pessoas da direita. E logo após o término das eleições, esse gabinete permaneceu em funcionamento sob a chefia de Eduardo Tagliaferro, que é um técnico forense, e neste gabinete, nesta sessão do TSE, fazia-se a busca de pessoas da direita para que pudessem colocá-las atrás das grades. Era quase que uma condenação antecipada dos fatos. E assim funcionou, tá? Funcionou com caráter investigativo, caráter de Ministério Público e Polícia Judiciária. O que jamais deveria ter ocorrido. Inclusive usaram um sistema que é a Gash Bill, que é um sistema de finalidade e de uso exclusivo do Tribunal Superior Eleitoral e não para fazer, tá, investigações com fotos, biometria e facial, né? Então, olhem só o que ele fala aqui, ó. São denúncias mais pesadas em cima do judiciário, inclusive envolvendo outras pessoas de dentro do sistema. O que vem agora vai se tornar insustentável a permanência de Moraes e outros no cargo, afirma Tagliaferro,
ex-assessor de Moraes, sobre novas revelações que serão apresentadas por uma grande emissora internacional. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Por isso que eu falo, né? Anistia talvez não seja nem mais necessária. Simplesmente a anulação de todo o processo, tá? E que sejam responsabilizados aqueles que agiram fora das 4 linhas da Constituição e que usurparam, tá, do devido processo legal. Vamos lá. Vou trazer para vocês agora aqui o vídeo do Tagliaferro em uma live com a Ludmila Lins Grilo, juíza que está exilada nos Estados Unidos. Agora já foi feito. Agora, a parte de divulgação era para ser na quinta-feira agora, mas eu que tinha encaminhado na terça ou na quarta algumas coisas que eu consegui a mais. O material ele também foi certificado por um perito de renome, tá? Para provar que tudo que eu tenho, tudo que estava nesse telefone, de fato não é manipulação, não é mentira, está tudo preservado de acordo com a cadeia de custódia, é um material seguro. Então todo esse cuidado nós tomamos. Agora eu estou aguardando o quê? Entre hoje aqui na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil ainda é sábado, ou seja, estou no futuro, né? Hoje aqui na Itália, na segunda-feira, vai tentar se colocar, a gente vai fazer uma gravação, não vai ser ao vivo, vai gravar o programa, depois vai em rede nacional e internacional, ou até quinta-feira. É isso que eu ouvi, essa foi a última posição que eu tive do meu contato na emissora, se eu não me engano, sexta-feira ou ontem, eu não me recordo. Porque, assim, eles falam o seguinte, que sexta, sábado e domingo não é dia para publicação, porque a audiência é muito baixa, o foco do brasileiro é outro. Então, geralmente, essas coisas acontecem de segunda a quinta. Mas não depende de mim, Ludmila, a minha parte, eu já fiz, estou seguro. É o que eu volto a sempre falar, falo nas redes, falo em entrevistas. Moraes pode fazer o que ele quiser comigo. O material já não está mais em minhas mãos, já está na mão de outra pessoa, que aí no caso é a emissora, e mais gente de minha extrema confiança, e isso independente de eu estar preso, calado, morto ou vivo, ele vai continuar, isso vai seguir. E, pelo que você disse, nessa matéria que vai sair por essa emissora, vai haver elementos que você ainda não divulgou publicamente, procede? Sim, isso mesmo. Eu acho que assim, até hoje o que apareceu mais grave aos meus olhos é com relação à vida. A gente sabe que no direito a vida é o bem maior que existe. E a questão dos presos de 8 de janeiro, estamos tratando de vida. Então aquilo veio agora um pouco mais rápido por conta da gente tentar acelerar um pouco esse processo de anistia, tentar tirar esse povo. Existem alguns que de fato praticaram muito pouco e mereciam, mas a maioria não merecia, entendeu? Estar no local, não é necessário, na rua, como estavam, não é motivo para estarem presos. E muito menos acusados de golpe, e golpe armado, ali não tinha ninguém com arma. Mas, voltando, em relação ao outro material que vem, é um material mais técnico-jurídico, uma coisa mais grave do que acontecia. São denúncias mais pesadas que vai acontecer em cima do judiciário, inclusive envolvendo outras pessoas dentro do sistema. Então vamos ter novos nomes envolvidos. Sim. Tem muita coisa, Ludmila. Eu acredito que eles vão trabalhar com 2 pontos específicos, 2 casos específicos que vai dar muito barulho. Os que já aconteceram já eram motivo aí de tocar para frente o impeachment do cidadão, né? Mas o que vem agora, olha, vai se tornar insustentável. Não só dele, como de mais pessoas que não têm a menor condição de estarem nos cargos que estão. Agora eu fiquei curioso, né? Tenho certeza que você também deve estar aí se perguntando o que vai vir, que vai se tornar insustentável. E foi o que ele falou, tá? Já era para ter, na verdade, nem somente o impeachment, tá? O impeachment, ele é necessário devido já às provas que estão aí demonstradas e verificadas também, tá, por peritos. Isso está sendo verificado para sair na mídia
esse pessoal que trabalha com jornalismo investigativo, eles têm um abacaxi na mão que vocês não fazem ideia. Eles precisam levar para um perito, precisam identificar que de fato é verídico para que eles possam soltar essas matérias. Ou vocês pensam que é bem... chegou, recebeu... Não, mas igual o Pablo Marçal fez. Vocês lembram do Pablo Marçal com aquele documento? Então, não é assim que se trabalha. Então, é um trabalho muito sério, muito cauteloso e tem sido feito, tá, por jornalistas de renome, como Glenn Greenwald, temos aí o Michael Schellenberg, temos o outro que é o David Agape, brasileiro, Lins Vieira. São pessoas extremamente profissionais, tá, que não brincam em serviço, até porque sabem da seriedade e também do peso processual que isso carrega. Então, só por isso, deveria-se abrir um impeachment e também já dar início à anulação por completo deste processo, liberando todos os reféns políticos desse país. Agora a gente pode começar a falar refém ao invés de presos, pois são reféns. O que eles estão passando hoje é motivo de chamá-los de reféns. Estão presos injustamente por uma questão de perseguição ideológica que nem mesmo é contra eles, mas sim contra uma única pessoa, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, estão fazendo com essas pessoas o que nunca se imaginou que viveríamos em 2025. Agora, a grande mídia não posta nada. Então, o que nós devemos fazer? Devemos pegar os prints de tudo que o Tagliaferro for liberar, pegamos o print, marcamos a Globo, marcamos a CNN, marcamos G1, marcamos o UOL, marcamos todos estes, Folha de São Paulo. Você vê que nem a Folha de São Paulo soltou nada, porque a última vez que o Fábio Serapião soltou os documentos, ele entrou no inquérito 4781. Até o jornalista, isso é cerceamento de liberdade de imprensa. Você usa um mecanismo para poder acuar o profissional. E foi utilizado um mecanismo que é o peso do Estado, tá, para acuar o Fábio Serapião. Então, talvez por isso que muitos não queiram receber o material. Por isso que ele está disponibilizando para uma empresa, tá? Uma empresa, um veículo internacional. Agora, a gente sabe que também tem no Brasil algumas outras que elas nem por medo agem, elas agem mesmo por interesse e por estarem fazendo parte disso tudo, que nós sabemos quem são e que fazem parte, que apoiaram tudo isso. Mas vamos marcá-los e vamos pressionar, vamos provocá-los e dizer, por que vocês também não postam? Por que vocês não colocam isso aqui? Isso aqui é uma matéria. Isso aqui não era para estar sob o silêncio ensurdecedor que está. Isso é uma matéria de peso e de grande importância, tá, para a população brasileira. Então, vamos fazer pressão, tirem print, mandem nas redes sociais, marquem essas velhas mídias todas, marquem e faça pressão. Vamos fazer igual a gente fez no Pix. Agora, falando, tá, em pressão, temos uma pressão externa que é do Laranjão, né? E agora ele tá realmente a fim de partir para cima, tá, de todos aqueles que são nocivos a Washington. E ele tem feito isso constantemente, tá? Inclusive, ele fez uma declaração hoje que eu fiquei até assustado. E eu vou trazer para vocês aqui. Eu fiquei impressionado, assim, assustado na verdade não é a palavra. Eu fiquei impressionado, pois eu não aguardava que viesse a palavra no meio de todas as cidades do qual ele fala que eram nocivas a Washington. Ele cita Brasília. Brasília.
Vejam só comigo isso aqui. Take a look at numbers. I just saw some charts. These are different cities throughout the world. Red is okay. The red is a place called Washington, D.C. Look at these. Baghdad we doubled up on Baghdad. Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogota, Colombia, heavy drugs. Mexico City, I mentioned, Lima, Peru, all double and triple what they are. So do you want to live in places? Agora, por que ele não citou Rio de Janeiro e São Paulo, entre outras cidades, né, que temos aí no país que tem... E eu falo assim, né, eu achei estranho, porque Brasília, comparado com essas outras cidades, é fichinha. Mas existe uma coisa que pode ser que esteja sendo também levada em conta. Será que nós estamos com chefes desses cartéis, dessas facções criminosas em Brasília? Aí é uma pergunta. Será que eles vestem terno e gravata? Outra pergunta. Pois falar em pontos de drogas, eu te digo claramente que Brasília nunca vai estar próximo ao que é Rio e São Paulo. A gente vê porque eu, né, inclusive sou de Brasília. Mas será que temos aqui pessoas de peso que estão à frente coordenando essas facções criminosas? Será que é isso que a inteligência americana, norte-americana, detectou? Fica a nossa dúvida, né? Ficou muito duvidoso isso. Agora que ele vai atacar os cartéis, já autorizou o Pentágono, vão agir contra todos os cartéis, inclusive passaram de 25 milhões para 50 milhões a cabeça do Maduro. Maduro tá doido lá, tá esbravejando, dando uma de macho, né? Chamando o Donald Trump pra porrada. Eu vou trazer isso pra vocês no final também. Mas antes de eu trazer o Maduro esbravejando, a gente tem que ver, a gente tem que olhar aqui pra dentro, tá? E vamos voltar novamente, senão a gente perde o fio da meada aqui, a gente perde a linha de raciocínio. Pensem comigo, Alexandre de Moraes, tá? Diante de tudo que ele tá passando, está com sanção, com a lei Magnitsky no seu lombo. Sua esposa vai ser sancionada, já foi anunciado que ela está havendo um estudo para que ela seja sancionada de fato. Ou seja, seu escritório de advocacia vai pro saco. Ela é sócia. Ela, o filho, e tem um outro que foi até mencionado o nome dele, que era para o Ministério da Educação, logo no início do governo Lula, tá? Em 2023, que é sócio deles também. Então ela, como sócia, vai lascar a empresa inteira, né? Acabou. E quem fizer negócio com a empresa de advocacia tá lascado também, recebe Magnitsky. Ninguém pode tocar, senão se infecta. Aí Alexandre de Moraes, ele parece que ele tá começando a entrar, tá, em consciência do que tá acontecendo. Ele deu uma declaração hoje, tá? Ele esteve no Tribunal de Contas em São Paulo, tá, recebendo uma homenagem, e ele fez uma declaração um tanto quanto estranha. Ele começa a colocar a culpa, fazer meia culpa, e começa também a distribuir a culpa entre o colegiado. Tipo assim, ó, eu sozinho, eu vou pra vala sozinho? Eu não, você tá maluco. Vamos todo mundo. Se eu errei, vocês estavam aqui para me corrigir também. Vejam só o que ele fala, vamos lá. Tivemos uma tentativa de golpe de Estado, né, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram
As instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo Depende do erro. os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado. É para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Vocês perceberam, pessoal? Como é que ele faz ali meia culpa? Nós somos suscetíveis. Claro, o ser humano é suscetível de erro. Contudo, ele encontra-se no último grau, no patamar mais alto da nossa jurisdição, último grau de recurso. Eles são os últimos a errarem. Agora depende do erro, né? Tem erros e erros. Existem falhas e erros e ações dolosas, que já não são erros. Aquelas que são intencionais. Onde, por exemplo, se ficar comprovado que todo o processo de inclusão, de colocar pessoas atrás das grades, por postagens, por uma busca, uma caça digital, incluindo pessoas que mal e que nem estavam de fato no dia 8, teve gente que estava no dia 9, que nem estava lá, teve gente que chegou à noite, mas foi inclusa, porque estava com a camisa do Brasil ou algo parecido. Ou seja, a assessora Cristina Kussahara disse para Tagliaferro numa das mensagens: o ministro não quer liberar. PGR pediu para liberar, né? Deu liberdade provisória. Ele não quer. Ele quer antes as postagens. Então ele desobedeceu, inclusive, o que foi determinado pela Procuradoria. Então nós temos aí erros sendo cometidos, ilegalidades, informalidades, tudo ao arrepio da lei acontecendo, inclusive com uma assessora que nem cargo oficial possui. Nem cargo oficial possui. Mas tinha poderes sobre os juízes que todo mundo botava o rabinho entre as pernas quando ela vinha falar. Ela era como se fosse a voz do Alexandre de Moraes e todo mundo se calava. Quando ela falava, pronto, faz isso, faz aquilo. A audiência de custódia, por exemplo, que deve acontecer com 24 horas, teve audiência de custódia que foi acontecer com, acho que foi 2 semanas, 2 meses, eu não me engano, mas totalmente fora do que está previsto no Código de Processo Penal brasileiro. Então, existem falhas, erros e dolo. Aí tem que ser, aí não sou eu que vou julgar aqui, obviamente, mas nós sabemos que é o momento para começarmos a pensar em anulação de todo este processo, tá? Olha só, tivemos também, pessoal, falando aqui, olha, neste processo e falar em todos aqueles que coadunaram com todo esse processo, com todas as injustiças. Temos Mike Pence, ex-secretário do governo norte-americano, que fez uma denúncia gravíssima sobre a TV Globo, tá? Inclusive sobre a questão
que trata-se da endemia. Lembram da picadinha? Então vejam comigo aqui. Olha a denúncia, que grave essa denúncia. Isso tudo para prejudicar a imagem de Jair Messias Bolsonaro. Vejam comigo. Benz acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada. Qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. Afirmações de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid. Mike Benz acusou... Pra que mais? Eu lembro que ele trouxe essa denúncia, tá? Foi na audiência pública de relações exteriores que nós tivemos na semana passada. Eu até fiz a parte dessa transmissão, tá? E essa audiência foi reveladora. Ela veio corroborar e veio como um aditivo de tudo que está acontecendo e das provas que Tagliaferro... Vocês estão percebendo que estão vindo... Está sendo lançado nesse momento, tá? São 3 frentes de ataque, tá? Temos aqui, ó, de um lado, Tagliaferro, Eduardo Tagliaferro soltando tudo. Temos do outro, Mike Benz, ex-secretário, denunciando o financiamento ilegal, ilícito, canalha da USAID, que usaram dinheiro norte-americano do governo para financiar e manipular as eleições de 2022 no Brasil, tá? E temos Donald Trump lá na frente, tá? Pegando todas essas informações e tacando pra cá bomba magnística, aquelas bombas super magnísticas que você já conhece. Então, meu amigo, a coisa, ela tende ao quê? A um colapso, tá? Teremos mais sanções se Tagliaferro, como disse, vai soltar, vão vir novas figuras, novas denúncias. Teremos a USAID, tem sido peça de grande observância dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, tá? Das comissões de segurança pública que receberam isso. Vai haver investigação, já deve estar ocorrendo a investigação nesse sentido, para que possamos chegar a um denominador comum. E aí? Tomamos um golpe ou não? Eu tenho a minha resposta. E eu acredito que sim. Mas eu espero a resposta oficial das fontes oficiais. É claro que a gente tem em mente que nós sofremos um golpe. Como disse The Street New Journal. Acho que é isso mesmo. Já até me esqueci aqui. É tanta informação. Eu acho que eu deixei até aberto aqui, ó. Pronto, tá aqui. Achei. Wall Street Journal. É essa aqui. Pronto, agora eu lembrei. É horrível quando a gente não lembra das palavras. Então, e essa mídia, tá? Esse veículo de comunicação diz que o Brasil tomou um golpe do Supremo. A mídia disse isso. Então vejam bem como o Brasil está. Então a gente vai ter que ter... Eu penso, sinceramente, que temos que ter o impeachment de Alexandre de Moraes, o impeachment de Lula, tá?
não se preocupem, tá, com Alckmin. Já está no final do governo, mas a gente precisa tirar Lula e fazer com que ele se torne, ele sim, inelegível. Tá? Precisamos tirar ele de jogada, de fato. Tudo comprovado, a gente tem que agir. Se tudo for comprovado como tem sido, vamos ter que agir. Lula empichado, Alexandre de Moraes empichado e as leis magníficas e a lei magnífica que venha pro lombo de quem realmente merecer. Agora, não só a lei magnífica que o Donald Trump tem jogado, mas agora ele tá jogando a sua tropa, o exército norte-americano, tá? Estamos com o Pentágono autorizado para atuar na América Latina, na América Central e Latina, para combater o narcotráfico. E um dos grandes narcotraficantes é Nicolás Maduro. Venezuela deixou de ser Estado há muito tempo. Venezuela hoje é um país comandado por um grupo guerrilheiro narcotraficante. Deixou de ser Estado há muito tempo. Então, olhem a reação, tá, do Nicolás Maduro, porque ele tá acuado e tá com medo. Vejam a reação desse indivíduo aqui, chamando Donald Trump pra pancada. Ó, tá bravo, olha só isso aqui. Venga por mim! Aqui não espera em Miraflores! Não se tarde em chegar, covarde! Venga por mim, covarde! Venha me pegar, covarde. Vem em Miraflores. Aqui não espera em Miraflores! Lá no Palácio de Miraflores. Covarde. Por mim, covarde! Venga por mim! Tá bravo o homem, né? O homem tá brabo. Mas não para por aí não. Olha só. Tem um que faz uma merda e tem um outro que pega a merda e joga no ventilador e termina a cagada, né? Sempre tem um assim. Vejam só comigo isso aqui, ó. Se isso aqui não é uma grande cagada. Deixa eu verificar se vocês conseguem ver aqui. Eu vou tentar aumentar para ver se dá certo aqui. Ó, acho que deu aqui. Urgente. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, coloca tropas à disposição da Venezuela contra eventual operação dos Estados Unidos. Abre aspas. Colômbia e Venezuela são o mesmo povo. Qualquer operação militar sem aprovação de nossas nações irmãs é uma agressão à América Latina e ao Caribe. Gustavo Petro já arrumou confusão lá atrás, voltou todo acuado. Lembra quando ele falou que não ia receber o pessoal lá, os deportados? Aí Donald Trump falou, não vai não? Pera aí, vou te mandar uma taxinha aí bem bacana pra você. Aí ele mudou a conversa. Agora tá comprando a briga do Maduro. Porque a gente sabe que Gustavo Petro, ele era conhecido... Tá? Ele é um ex-guerrilheiro, ele era conhecido como comunista assassino, tá? Ele era conhecido desta forma, comunista assassino. Ele é um ex-guerrilheiro, tá? Atuou, tá, nesses grupos de narcotraficantes, as Farc, acredito eu, ou era outro, eu não me recordo. Mas a história dele, né? A sua bagagem, ela vem da lama, do mal. E ele atua juntamente, você acha que não? Juntamente com o cartel de Lesóis, que atua nessa região, transportando droga para o Oriente Médio, como também para os Estados Unidos da América, tá? Para a Europa, Oriente Médio e para os Estados Unidos. Então, eles são grandes fornecedores de drogas hoje no mundo. E Gustavo Petro, ele vem desta... O filho dele foi preso recentemente, inclusive. O filho dele foi preso por envolvimento com narcotráfico.
Então, uma galera da pesada. A gente não tá falando aqui de político, apenas um político corrupto, não. A gente tá falando de um político corrupto e narcotraficante. Como assim é Nicolás Maduro, tá? Então, Trump, a fim de zerar, preservar a soberania do seu povo, a segurança nacional, porque isso é uma questão de segurança nacional, ele irá intervir contra esses grupos. Agora, quando ele cita Brasília, eu fiquei na dúvida também, porque nós sabemos que o fundador do Foro de São Paulo é o Lula. A ideia do Foro de São Paulo, juntamente com esses países, como Venezuela, Cuba, Colômbia, Chile, era fortalecer o socialismo / comunismo na América Latina e eles se financiarem. Como eles não tinham de onde tirar dinheiro para se financiar, esses países que possuíam, né, grande número de produção de cocaína, de maconha, eles vendiam essas drogas e com isso eles distribuíam esse dinheiro para as eleições dos outros países. Como o PT atuou nisso, eu não sei. Mas eu sei que o dinheiro ele não brota do nada. Ele brota de algum lugar. E assim esses países fizeram, tá, grandes movimentações financeiras na América Latina se financiando. Inclusive, um exemplo clássico, mas é um dinheiro que saiu do BNDES, aí já não é um dinheiro que eu tô falando que saiu de narcotráfico nem nada, mas saiu do BNDES, foram o dinheiro que saiu daqui para construir metrô em Caracas, o dinheiro que saiu daqui para construir porto em Cuba, que a moeda de troca, né, a garantia era charutos. Então, eu não sei se Trump na hora, se ele está fazendo esse tipo de análise. Para ele citar Brasília, eu achei esquisito, pessoal. Isso levantou um alerta que vocês não fazem noção. E pode ser. E tudo é possível. Nesse mundo a gente não pode mais desconfiar, tá, de nada. Tudo é possível. Pessoal, se você gostou dessa matéria, espero que sim. Caso tenha gostado, peço que você deixe seu like. Claro, inscreva-se no canal. Nossa matéria, infelizmente, termina por aqui no dia de hoje, mas nos veremos em breve. Trarei aí outras matérias, outras análises e a gente vai bater um papo bacana, um papo gostoso, trazendo notícias, política, geopolítica, novidades e afins. Tá ok? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.